Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a gente vai ler do 13 até o 16. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as no braço, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos, diante da Tua presença, louvar, te bendizer, agradecer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito de forma preciosa nas nossas vidas. Te agradecer, Senhor, pelo dia, pela manhã, pela oportunidade que tivemos já de vir à Tua casa, de poder ouvir a Tua voz e também agora, nesse momento, após todos esses louvores entoados em Teu nome, queremos, nesse momento, te pedir a Tua bênção especial, quando iremos meditar na Tua santa e bendita palavra. Nos ajuda a compreender, a entender e usa, Senhor, a mim como instrumento, como um mero instrumento nas Tuas mãos. E abençoa a Tua igreja, Senhor, nesse momento. Derrama do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas nesse momento. Nós te agradecemos, oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse tema eu quis trazer para a gente tirar algumas lições para nós nessa noite, não somente porque a gente acabou de sair aqui de uma EBF e que, diga-se passagem, uma EBF que, apesar de todos os percalços, os obstáculos que tivemos que enfrentar, mas com a graça de Deus, os resultados foram muito bons. E desde já, como igreja e como representante do conselho, quero mais uma vez parabenizar os irmãos que tiveram diretamente envolvidos nessa EBF e aqueles também que não tiveram diretamente, mas indiretamente, colaborando de alguma maneira para que a gente tivesse condições de fazer mais uma EBF aqui na igreja e, com a graça de Deus, realmente recomeçar e continuar esse trabalho. Como vamos ver, é de suma importância. Mas também, esse tema é também pertinente porque a gente tem visto que muitas igrejas, e não igrejas locais, mas também até denominações, não têm dado tanta importância a crianças dentro do seu próprio ambiente, do seu próprio meio. Então, eu creio que é um tema muito oportuno da gente dar uma olhada, apesar de ser um texto muito conhecido de nós, mas eu acho que é bastante relevante para a gente ver algumas coisas e aprender com o nosso mestre relacionados às crianças. Essa mesma história a gente também tem nos outros dois evangelhos. A gente tem nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Mateus, nós temos no capítulo 19, 3 versículos, do 15 até o 17, e no capítulo de Lucas, no 18, mais 3 versículos também, tratando do mesmo ou da mesma história. Eu queria fazer as minhas
considerações iniciais, colocando as diversas controvérsias que a gente percebe e encontra no arraial, no contexto até mesmo no cristão. A gente vê que alguns pensam que crianças devem ser batizadas e que, se morrerem antes de serem batizadas, irão para o inferno. Outros pensam que crianças não podem ser batizadas, mas não oferecem uma explicação satisfatória para tal ponto de vista. Outras pessoas pensam que todas as crianças são regeneradas por meio de seu batismo. Outras acham que as crianças são capazes de receber a graça divina e, portanto, não devem ser arroladas como membro até que cresçam. E outras, finalizando, pensam que as crianças naturalmente são inocentes e não praticam qualquer pecado, a menos que tenham aprendido de outros. Queridos, eu queria dizer que todas essas colocações, num sentido ou no outro, existem equívocos nelas. E equívocos que podem levar-nos a ter erros muito graves, muito perversos. E aí é que eu queria, dentro desses 4 versículos aqui do texto de Marcos, ver algumas lições, olhando do ponto de vista de uns personagens que nós temos aqui anônimos, que são aquelas pessoas que serviram de canais para levar essas crianças. A outra do ponto de vista de Cristo, e olhando do ponto de vista da própria igreja, na pessoa dos discípulos. Então, esse texto nós vamos ter aí, irmãos, olhando para esse versículo 13, inicialmente aí. O texto diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem. Em todos os outros 2 textos paralelos, nós também vamos ter o mesmo verbo, trazer, né? Trouxeram, sem que o texto especificamente diga quem são essas pessoas. Bom, a gente pode aqui pensar que são os pais dessas crianças, ou alguns responsáveis, seus tutores, que tinham essas crianças sob suas responsabilidades. Mas é interessante ver que a lição que nós temos aí, primeiramente, é exatamente essa. Todo crente tem a obrigação de levar as crianças que estão sob sua tutela até Cristo. Olhando para essas pessoas, essa é a primeira lição que a gente pode tirar desse texto, porque o texto não vai dizer quem são elas, mas essas pessoas, com certeza, irmãos, enfrentaram diversos obstáculos para chegar até Cristo. A gente pode perceber que o contexto do texto, Jesus está indo já na sua última ida a Jerusalém. O capítulo 11 de Marcos, do Evangelho de Marcos, você vai ter a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Portanto, o contexto aqui é de Jesus caminhando já a passos largos em direção a Jerusalém. E naquela caminhada você tinha multidões, muitas pessoas ao seu redor. Ora, ele estava imbuído do ensino, fazendo também suas obras de compaixão, seus prodígios, tudo aquilo. E esses discípulos de perto seguiam eles também.
seus apóstolos, aqueles discípulos mais próximos. Portanto, a gente pode ver que a primeira coisa que a gente percebe nessa questão dessas pessoas, desses responsáveis, aprendendo aí com eles essa lição, é que eles não mediram esforços para levar. E a gente pode também perceber que essas crianças, elas não eram crianças já de 8, 7 anos, eram crianças com seio de colo, tinham diversas crianças que eram dependentes dessas pessoas. De alguma maneira, elas eram indefesas e dependentes, porque tudo indica no texto que eles carregavam elas. Então, esse esforço, todos os obstáculos que eles enfrentaram, por fim, eles ainda iriam enfrentar e esbarrar até mesmo naquele último cordão que eram os discípulos que estavam mais próximos de Cristo. Mas eles não desistiram. E isso é uma das coisas que nós precisamos ver. E também nós podemos, olhando para essas atitudes dessas pessoas, também dizer que trazer a criança até Cristo é um principal papel que temos todos como pais. Já olhando também para nós como família, como pai, crente. E todos aqueles que também são responsáveis por crianças dessa faixa etária dentro da sua tutela. E aí você vai ver e perceber o quanto era importante, com certeza, esses pais, como judeu principalmente, eles tinham, vendo que aquele era verdadeiramente o Messias, uma esperança muito grande de ter seus filhos levados até aquela pessoa, aquele rabi, aquele mestre, aquele profeta. E é por isso que você vai ter lá em Isaías, isto até mesmo profetizado pelo profeta Isaías, que foi o profeta mais messiânico que nós temos no Velho Testamento. Ele diz lá em Isaías 44, versículo 3, eu coloquei no slide para os irmãos acompanharem, diz assim, Isaías 44, 3, por que derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca? Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Existiam promessas por trás disso na velha dispensação, e o judeu conhecia muito bem tais promessas, tais profecias. Mas, irmãos, infelizmente, a gente, como eu falei anteriormente, a gente vê que existem muitas igrejas pensando diferente. E graças a Deus, eu digo graças a Deus, que a nossa igreja até tem trilhado por um caminho equilibrado, de procurar incentivar, de procurar apoiar, de procurar até mesmo diretamente se envolver em ministérios como esses, né, como EBF e outros mais, e EBDs. E comentando esse texto aqui, o bispo Riley, J.C. Riley, é bastante enfático e duro até no falar sobre isso aqui. Eu vou ler, eu não coloquei no slide, mas eu vou ler aos irmãos o que o bispo Riley diz nos seus comentários. Os membros de tal congregação talvez orgulhem-se de seus números e da ortodoxia de seus pontos de vista. Talvez contentem-se com veementes declarações de que não podem mudar os corações de seus filhos e que Deus haverá de convertê-lo algum dia, se assim quiser. Entretanto, eles ainda têm que aprender que Cristo
os considera negligentes quanto a um solene dever e que os crentes que não se utilizam de todos os meios para conduzirem crianças a Cristo estão cometendo um grave pecado. Muito forte o comentário do bispo. Mas parece ser bem pertinente. Certa vez, eu dava aula para as crianças, e numa dessas aulas era para juniores, e se colocou na lição que eu estava dando, falando sobre também esse assunto, veio um exemplo da história do grande missionário Moody, que foi um dos maiores missionários do século XIX. Isso incontestavelmente. E dizia lá o seguinte, Moody dizia, retornando de uma empreitada missionária, ele foi perguntado por um de seus contemporâneos e próximos, como é que teria sido aquela empreitada dele e quais seriam os resultados. Ele disse, não foram muitos, mas 2 vidas e meias foram alcançadas a Cristo. 2 vidas e meia, aí pessoal, por quê? 2 e meias, existe meio homem? Ele disse, não, foram 2 crianças e um adulto. Ele explicou, mas por que 2 e meias? Ele disse, por que 2 crianças, ao se converter, ao aceitar Cristo, ele vai dedicar a sua vida inteira, né, a Cristo, ou praticamente tudo aquilo que ele vai experimentar da vida cristã, na sua caminhada. E adulto já está na metade da vida. Então ele disse que foi mais gratificante ele ter evangelizado e a criança ter recebida, né, ter autenticamente aceitado Cristo ou se convertido, ou Cristo ter recebido na sua membresia, de que um adulto. Isso que eu quero enfatizar é exatamente a importância que tem uma criança quando verdadeiramente começa a caminhar na sua vida espiritual. Então, eu também, para concluir essa primeira lição a nós, eu queria lançar mão de um exemplo muito nosso, muito próximo aqui, até pedir licença aqui para as filhas deles que estão presentes aqui. É para o nosso querido Vicente Costa. Das histórias que eu ouvi e até conheço, não vejo um senhor, ou um simples senhor, mestre de obra, que tanto amou criança, tanto amou uma alma de uma criança como esse homem. E conversando coincidentemente, né, agora na EBF, com o seu João, que é um dos filhos dele, o seu João me deu algumas informações que são até muito interessantes. O seu Vicente, onde ele se mudava, a casa dele não tinha estrutura, ele quebrava uma parede, ele fazia uma adaptação, e ele não tendo recurso, e naquela época não tinha crédito até para esse cartão de crédito, para estar comprando a prazo, ele assinava promissórias, na fé que aquilo tinha que ser feito e que ele teria que colocar crianças ali dentro, e ali ele investia comprando um simples bombom, coisas que pudessem atrair primariamente a criança até aquela casa para receber lições da palavra de Deus. Que histórias contundentes eu ouvi ali do seu João com relação ao pai dele, e não é à toa. Igrejas no Guamá, igrejas aqui na Cidade Nova, esta igreja são origens de trabalho do seu Vicente Costa. Isso é amor por almas de crianças, que pode ser dada como uma vida toda para Cristo. Então é um exemplo para mim contundente, sabe, de quem
realmente sem condição, sem recurso, né? E hoje a gente pode dizer que não são a nossa situação ou o nosso caso, ele conseguia colocar crianças em números grandes dentro da sua casa, arrebanhando todo domingo pela manhã, e era um mestre de obra que tinha seu segundo ano primário, as irmãs podem. Era analfabeto suficiente. Eu até surgiu uma pessoa que tinha algum estudo, mas era analfabeto. Imagina. Isso é um grande exemplo para nós, queridos. E que a gente possa, com essa lição, aprender que essa é a nossa principal tarefa relacionada às crianças. Essas pessoas anônimas aqui dão esse maravilhoso exemplo para nós. E a segunda lição que nós podemos tirar desse texto é olhando para a frase que está aí no capítulo 14. Na verdade, você tem final do 14 e início do versículo 15, essa segunda lição. Todo crente verdadeiro precisa ser como uma criança, se quer mesmo ser súdito do reino de Deus. Você vai ter aí o que Cristo disse sobre elas. A frase está aí no final do 14, dos tais é o reino de Deus. E o que Jesus quis dizer para nós com essa frase? Aí no início do versículo 15, ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Queridos, Cristo quer nos colocar aqui quer dizer que algumas credenciais do verdadeiro súdito do reino. Olhando para aquelas crianças, ele vai dizer assim: aquele que quer entrar no reino precisa ter atitudes, pensar, agir como uma criança. E aí eu coloquei alguns termos que a gente pode pensar olhando para uma criança que na maioria já tivemos experiências dentro de nossas próprias casas, da nossa própria família. Mas eu queria dizer algumas palavras que podem levar a gente a pensar nessas características, nessas credenciais que o mestre quis colocar para seus discípulos aqui. Coloquei primeiramente aí: devemos ser influenciados por Cristo e sua graça, como elas são pelos seus pais ou tutores na sua criação. A influência, a criança ao nascer, a ser treinado desde cedo, ela vai viver naquele ambiente. E é exatamente esse ambiente, esse momento que os pais têm como responsabilidade primária de fazer com seus filhos esse treinamento. Provérbios 22:6, né, é o texto: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando velha não se desviará dele. Aquele texto é para os pais. A ênfase ali é a responsabilidade dos pais. Independentemente se ele vai ser na idade adulta crente ou não crente. Ali não quer dizer que aquilo vai depender, a salvação dele vai depender daquilo, mas o ensino de provérbio do texto é ao pai, é a nós. Outra palavra, outra característica também devemos ser curiosos, como elas demonstram ser muito cedo. Você já viu criança ficar quieta em algum lugar se tem alguma coisa para ver?
ela está querendo sempre conhecer, porque é mundo tudo novo para ela. A Marina, minha netinha, é interessante isso. Ela fica quase que minutos e minutos olhando permanentemente, que dá até assim, medo na gente. Quem essa menina estava? É interessante a experiência com a Marina. Ela fica muito tempo só numa direção que nada desvia a atenção da criança. Então nós devemos ser assim pelas coisas de Deus, por aquilo que vai ajudar a gente a caminhar, a conhecer, a ter intimidade com Deus, a ter esse relacionamento que pai tem com filho e que essas crianças têm com seus pais. Terceira, nós devemos aprender com as crianças, porque elas ao aprenderem, e ao aprender devemos crer e confiar como elas creem e confiam em seus pais. Você com uma criança pequenina, você dificilmente alguém vai chegar e vai levá-la de perto de você, ou da sua mão. Ela não vai com ninguém quase. Existem exceções, mas a regra geral é essa. Elas confiam nos pais. Elas não só aprendem, mas confiam neles, na pessoa deles. E aí nós podemos fazer também isso. Crer e confiar. Depender de Deus. Que eu acho que é uma das coisas que a gente muito tem dificuldade. Colocar as coisas na pessoa de Deus, não muitas vezes só na expressão verbal ou da boca para fora, como se diz no popular. Mas confiar mesmo é entregar completamente os nossos projetos, as nossas decisões, a nossa vida profissional, todas as áreas da nossa vida, ela precisa estar relacionada com relação a isso. A crer, a ter fé, a exercitar essa fé e a confiança em Cristo. E em quarto, queridos, nós podemos ver, aí eu coloquei, a mente dessa criança como um papel em branco ao qual podemos escrever o que quiser. A criança, lógico, nasce com a natureza corrompida, pecaminosa, nasce em pecado, como diz o próprio Davi, no Salmo 51, versículo 5. Porém, ela vai sendo influenciada, treinada, trabalhada dentro daquele meio. Então, ela vai absorvendo, e você tem como pai responsável dessa criança em fazer esse trabalho totalmente a partir daquilo que ela vai interagindo com você. A idade vai passando e você vai tendo como fazer essas coisas, influenciar nela, treinar nela, naquilo que ela vai ser, principalmente na personalidade, no caráter dela. E aí eu coloquei assim, nós devemos também ser assim, a nossa vida quando somos salvos por Cristo, nós precisamos deixar que o lápis do Espírito Santo escreva os nossos desejos na nossa nova história. A Bíblia nos diz que ao nascermos novamente, nós somos novas criaturas. Porém, a partir dali, nós passamos a ter essa nova vida que Deus vai agora sim ativamente e nós recebendo isso, fazendo com que deixemos Ele tornar a nossa vida, a nossa nova vida, uma vida verdadeiramente a seu serviço, uma vida que glorifique verdadeiramente o nome de Deus. Toda a humanidade ela está dividida em dois grupos somente de vivos e de mortos.
ou de morto de vivo, espiritualmente falando. Portanto, se você está morto, você vive. E quando você vive, você é regenerado, você está pronto para ser usado. E aí você vai passando a escrever essa nova história. E é isso mais ou menos que Moody quis falar, quis dizer, quando uma criança se converte. Imaginem a vida de Samuel, quando foi entregue pela sua mãe ao sacerdote Eli, com a idade muito tenra, Deus começou a chamar Samuel, chamar lá no capítulo 3, 1 Samuel 3, versículo 10, você vai ver. Na terceira vez aquela voz veio e Samuel foi tocado pelo próprio sacerdote, e ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel, naquela idade, respondeu exatamente assim. 1 Samuel 3,10b: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Era uma criança ainda. Desde ali Samuel foi instruído por aquele homem, por aquele sacerdote, e foi um divisor de águas dentro da história bíblica. Então, queridos, e agora a terceira lição, olhando para o mestre, para aquele que é a principal personagem desse texto, que é o Senhor Jesus Cristo. A terceira lição vem dele, Cristo demonstra para nós todo o seu amor e graça quando recebe aquelas crianças. E inicialmente, eu queria destacar o termo que está no texto, no versículo 14, porque essa terceira lição, ela está dentro do 14 e do 16. A gente sabe que a organização textual, ela não é colocada na Bíblia, não é tão correta dentro daquela estrutura. E parece que o 14 e o 16, no final do 16, você tem exatamente aí a ação de Cristo. E a palavra que está aí no 14, o verbo é indignou-se e disse-lhes. Cristo indigna-se com a atitude de seus discípulos, porque estavam impedindo aquelas pessoas de permitirem e de deixar que elas fossem trazidas até Ele. E a indignação e reprovação do mestre para com aqueles discípulos vai exatamente demonstrar o quanto a gente age errado, até mesmo às vezes achando que está fazendo aquilo que o mestre quer, ou tendo atitudes que são atitudes muitas vezes não aprovadas pelo nosso mestre. Como eu disse, ele estava caminhando ali, era muito pertinente os discípulos até pensar que o mestre vai se parar para receber essas crianças, esses pirralhinhos aí. Ele tem uma tarefa árdua para chegar até Jerusalém, ensinar adultos, fazer prodígios. Muito, muito até aceitável o pensamento dos discípulos. Mas eles receberam do mestre uma enfática reprovação. E diz o texto que Cristo indignou-se com aquilo. E daí os discípulos, com a atitude de impedirem as crianças, elas achavam isso, que estavam fazendo ou pensando da mesma maneira que Cristo pensou. E poderiam ter a aprovação dele, mas tiveram a reprovação
na sua atitude. E Jesus Cristo, da outra maneira, de outra forma, né, teve uma atitude completamente inversa, pedindo para eles que não embaraçassem as pessoas para que elas pudessem chegar até Jesus Cristo. E Cristo demonstra com essa atitude que essas crianças, elas faziam parte da aliança, da nova aliança que ele estava ali para inaugurar. Com essa atitude, Cristo demonstra também para aqueles discípulos que essas crianças, elas fazem parte do reino de Deus. Elas, como na velha dispensação, pela circuncisão, elas são também declaradas como crianças que precisariam ser recebidas por eles. E é interessante, queridos, notar que o texto, dois dos textos, tanto Marcos como Lucas, só não Mateus, diz que essas pessoas que estavam trazendo, elas só estavam trazendo para que Cristo tocassem nessas crianças. Marcos e Lucas usam essa palavra, tocar. Só que essas pessoas, esses pais, esses tutores, eles não saem dali só com um toque de Cristo. Cristo recebe essas crianças, aquelas de colo, carrega até no colo, leva no braço e abençoa aquelas crianças. E isso parece que também, a gente tem também profecia relacionada a essa atitude de Cristo, lá em Isaías 40:11. Lá diz o versículo, Isaías 40:11: entre os braços recolherá os cordeirinhos e o levará no seu regaço, disse o profeta Isaías. E também a gente pode lembrar, com essa atitude de Jesus, da atitude que teve Simeão, o velho Simeão, de Lucas 2:28, que carregou o Cristo no seu colo e disse, para que aquela criança estava prometida. E, portanto, assim como Simeão carrega Jesus em seu colo, Cristo vai agora aqui exatamente ter a mesma atitude que teve Simeão no passado. E aí Cristo, com isso, retribui todo o seu amor, toda a sua compaixão para com as crianças. Ou seja, ele não vai só tocar como queria os seus responsáveis, mas ele vai tocar, receber, levantar nos seus braços, nos seus braços de poder, providência, misericórdia e graça. Em Ezequiel, nós temos também uma passagem, Ezequiel 16:8, do Velho Testamento, que coloca o seguinte, diz assim o texto: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores, estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passar-te a ser minha. Eu trouxe também uma outra citação de Matthew Henry, comentarista, sobre esse texto, e basicamente esses versículos 16. Ele diz o seguinte: ele impôs a mão sobre elas, indicando a concessão de seu espírito sobre elas, pois era a mão do Senhor, e a consagração delas para si.
O Senhor as abençoou com as bênçãos espirituais que só Ele veio dar. Olhe o que o comentarista fala sobre a atitude que teve Jesus neste texto. Portanto, quem somos nós para olhar para uma criança e dizer que dali não pode sair nada? Ou dali a gente não pode, elas não vão aprender nada de espiritual. Elas não têm condição nenhuma de ser orientada pela palavra de Deus ou de captar alguma coisa. Cristo nos diz aqui, nos dá lições preciosíssimas com relação a isso. E diretamente colocando aos discípulos, porque ali você tem lições para aqueles apóstolos mesmos que estavam ali naquele discipulado dele, após ter a atitude de estar impedindo os seus responsáveis de chegar até ele. Tanto, queridos, à luz dessas 3 lições que nós temos aí no texto, né? Primeira, é responsabilidade nossa. Todo crente tem essa obrigação de levar crianças que estão sob sua tutela a Cristo. Principalmente aqueles que são pais. O segundo, todo crente verdadeiro precisa ser como uma criança, se quer ser mesmo súdito do reino de Deus. E a terceira, Cristo demonstra todo o seu amor e graça para com as crianças. E a gente tem algumas perguntas para a gente refletir relacionadas a essa atitude, a essa história. E a primeira pergunta que eu queria colocar para os irmãos, para a gente meditar, é essa aí. O que você tem feito para conduzir as crianças que estão sob sua tutela a Jesus Cristo? Nós temos nas igrejas, nas nossas igrejas principalmente, as EBDs. Nós mantemos as nossas sociedades internas. Nós temos a EBD por classe. Portanto, é responsabilidade de nós pais trazermos as nossas crianças às EBDs. Isso é muito importante e fundamental para o crescimento delas. Não é papel principal ou fundamental da igreja instruir seu filho nas coisas de Deus. É sua, mas a igreja tem uma participação muito importante, né, nesse crescimento. Portanto, a responsabilidade de trazer é nossa. A segunda pergunta que eu queria deixar para nós meditarmos era: você já está preparado para ser um súdito do reino de Deus, como todas as características que possui uma criança? Com todas essas credenciais e predicados que a gente viu, e muitas outras que a gente não colocou aqui? Terceira pergunta: você tem demonstrado seu amor para as crianças, como Cristo demonstrou, a recebê-las e a abençoá-las? E quarta e última, o que você tem feito para o trabalho dentro do departamento infantil de sua igreja local? Graças a Deus eu digo graças a Deus porque eu tenho até acompanhado de perto o departamento infantil. A gente não tem tido tanta dificuldade para conseguir professores para as nossas classes, últimos anos. Mas a gente já teve momentos aqui difíceis no departamento infantil.
Por isso eu coloquei essa pergunta muito pertinente para nós pensarmos. É maravilhoso, queridos, ver jovens, a igreja envolvida na EBF, trabalhando com essas crianças. Não é fácil, não é fácil. Mas é ultra recompensador. Uma história, uma ação, uma atitude vale por 1000 negativas ou crianças difíceis que você encontra. Mas 1, 2 é suficiente. Uma alma, diz a palavra de Deus, quando se salva, há júbilo no céu. Então a gente precisa olhar nessa perspectiva, como igreja e como crente, como súdito do reino, como aquele que está a serviço do nosso mestre. Portanto, queridos, que Deus possa abençoar a nossa vida. Se a gente não tem dificuldades e não pode se envolver diretamente, nós fizemos essa, acho que a 5ª EBF, né, André? Quinta EBF. Somos muito novos ainda nessa experiência, mas com certeza Deus tem muitas coisas para nós, coisas grandes, e que Deus possa abençoar a nossa vida e possa usar a nossa vida para a obra dele. Que não sejamos como tais discípulos, mas sejamos como esses tais anônimos do texto, que superaram obstáculos que a gente não tem condição e compreensão do que foram, mas eles levaram e tiveram de Cristo a atitude mais que louvável de abençoar aquelas crianças. E a bênção de Deus, a bênção do Senhor, naquele contexto era uma coisa estupenda, maravilhosa, para um pai, para um responsável. E é isso que eles saem dali, com certeza, maravilhados de Cristo ter tido a atitude que teve. Amém? Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Vamos orar. Terminando nossa meditação. Senhor, muito obrigado, Deus. Mais uma vez, nós queremos te agradecer, Senhor, te bendizer, porque o Senhor deixou instruções como esta, maravilhosas, e não só instruções teóricas, mas ilustrações práticas, como essa que vimos nessa noite com relação às crianças, Senhor. Nos ajuda a pensar como o Senhor e também a continuar, Senhor, como igreja, a incentivar, a apoiar esse trabalho, porque é um trabalho, Senhor, não fácil, mas que traz muitos frutos. E com certeza o desejo do Senhor é esse, e que tu também possa abençoar cada irmão, cada jovem que se empenhou durante todos esses dias na nossa programação, e que o Senhor possa também retribuir quanto às bênçãos, Senhor, com aquelas bênçãos muitas vezes não diretamente por causa desse trabalho, mas aquelas compensações indiretas que o Senhor mesmo nos traz e nos abençoa. Muito obrigado, abençoa a tua igreja e fica conosco, Senhor, durante o resto de noite. Nós te agradecemos, nós te bendizemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina eternamente. Amém.